se desde o começo ser mãe foi um sonho que você teve, ou você não pensava em ser mãe? Sim, na verdade, na minha adolescência, né, eu já falava que eu ia ser mãe com 21 anos. Então, foi o que aconteceu. Com 21 anos, tive meu primeiro filho, né? Hoje está aí um rapaz, já vai fazer 18. E aí, depois dele... Só que até então, era para ter ficado apenas nele, né? E aí, depois de 8 anos, tive a minha caçulinha, que ali, hoje ela está com 8 anos. Como é que é o nome deles? Tem o José Ranieri e tem a Yane, e eu tenho a minha filha do coração, que é a Letícia, né? Que no caso é a mais velha, tem 23 anos e tem 2 bebês. Certo. Então, já foi logo na mãe do coração, mas pra gente entender um pouquinho. Como é o nome da filha do coração? Letícia. Letícia. Eu não vou falar filha do coração, filha mesmo, né? Minha filha. É a filha. Isso. E como é que foi pra ela você acabar conhecendo ela, você ter contato com ela? Porque pessoas hoje em dia fizeram muitas perguntas pra mim no meu Instagram, falaram assim: como é que foi pra ela adotar uma criança? O processo de adoção foi difícil? No teu caso, foi a doação? Não, na verdade ela é minha prima, né? Ela é filha do meu primo. E aí eles moravam com a gente. Quando a gente morava no Alvorada, eles moravam com a gente. E quando a gente foi se mudar para um outro bairro, a mãe dela não quis ir com a gente e nem o pai. E aí eles deixaram que ela fosse, né, com a gente. Na época eu ainda era menor de idade, a minha avó cuidava financeiramente, né, a minha avó e a minha tia, e eu cuidava dela ali no dia a dia, levar para a escola, cuidar dos deveres de casa, essas coisas, né. E aí quando, em 2014, a minha avó faleceu, o pai dela trouxe ela para morar comigo mesmo, né, que... deixa eu ver, acho que em 2012, eu acabei saindo da casa da minha avó e ela ficou com a minha avó. Em 2014 foi quando ela voltou a morar comigo, né? E aí, nessa época, eu acho que ela tinha uns 14 anos, eu acho. Então, ela não foi morar contigo, ela não virou tua filha desde criancinha, não? Não, sim, ela veio da maternidade direto para casa. Ai. E aí, só que era da forma que eu tô falando, eu era menor de idade, então a minha avó cuidava dela financeiramente e eu cuidava dela ali nos deveres do dia a dia, né? Certo. Levar para a escola, dar banho, alimentação, essas coisas, passeio, essas coisas. E aí, depois, quando eu saí da casa da minha avó, eu sou cria de vó, né? E aí, quando eu saí da casa da minha avó em 2012, ela continuou com a minha avó. E em 2014, quando minha avó faleceu, aí o pai dela trouxe ela para mim de volta. Entendi. Então, mas vamos entender um pouquinho, que no começo eu não entendi muito bem. Então, desde que ela nasceu, a mãe biológica dela acabou não cuidando dela, no caso? Na verdade, eles moravam com a gente, a mãe e o pai moravam com a gente morava todo mundo na mesma casa. A mãe dela estudava de manhã e eu estudava à tarde. E aí eu cuidava dela, né? Até então ali a mãe estava em casa, beleza. Com o passar do tempo, que foi quando a gente foi se mudar, ela tinha uns 3 anos, aí a mãe não quis ir com a gente, desde então ela ficou apenas com a gente mesmo. Certo. E como é que ficou a cabeça dela? Como é o nome dela mesmo? Letícia. Letícia. Como é que ficou a cabeça dela? Que, pela notícia que a mãe dela não quis continuar com ela quando ela era criança. Então, quando ela já estava adolescente, né, ela ficou com aquelas, tipo uma revolta, né, porque a mãe dela acabou tendo outra família, o pai também, e ela ficou ali um pouco chateada por não entender por que não quiseram ficar com ela. Então, foi mais ou menos isso. Mas aí a gente foi trabalhando isso, psicólogo,